Que momento, Magentinha! Que momento, galera, que momento. Cara, hoje eu tô com cosplay de bicheiro. Você quer jogar no bicho? Tá, é verdade, é verdade. Você se interessa? Tá eu e o Rei Geraldo. E aí, Rei Geraldo? Quanto tempo? Esse Rei Geraldo aqui eu ganhei do Magenta no meu aniversário de 2015. Caralho, foi 2015? Acho que foi. 2015. Eu e a Simone escolheu ele. Falou, é a cara dele. É a cara. Obrigado, Simone. Não, o episódio passado foi o Bimo e agora é o Rei Geraldo. Tô fazendo carinho do Rei Geraldo. Então, pessoal do Spotify, alô, pessoal do podcast, pessoal do YouTube, alô, pessoal do YouTube também. Estamos aqui de volta no segundo episódio da segunda temporada de Tellers. Falando muito sério. Tellers é um podcast muito sério, então a gente tá aqui pra falar sério. Exato. Né? Sobre coisas sérias. Coisa séria. E aqui a gente pensou o quê? Na segunda temporada a gente vai começar com uma série que é a Tellers Novela. Isso. Certo, Magenta? Exatamente. Aonde a gente vai criar histórias e vai encenar essas histórias em forma de áudio. É um audiodrama, ou um audiofilme, ou uma audio história. E aí a gente pensou, vamos criar essas histórias durante um episódio, porque a gente tá aqui para falar sobre histórias e também para criar histórias. Então fez todo sentido que a gente trouxesse uma premissa, uma ideia e desenvolvesse essa ideia aqui para todo mundo acompanhar, né? Exatamente. Então todo quarto episódio, a cada 4 episódios, um episódio vai ser um Tellers Novela, tá? E então eu tenho uma premissa. Eu posso trazer pra você a ideia que eu tive? Manda ver. Eu tive uma ideia e parte dessa ideia, parte da resolução da história, ela veio pra mim em sonho. Eu tenho muito isso de dormir com uma coisa na cabeça e sonhar com uma coisa que faça sentido dentro disso que eu fui dormir pensando. E eu fui dormir pensando nessa história, né, que eu chamo de A Abdução de Enzo. Música de tensão. Nossa, agora entrou. Você gosta desse tema de ETs também, né? Gosto. Eu não gosto dos ETs cabeçudos. Eu acho muito bizarro a gente ter tipo uns ETzinho parecido com a gente, porque, é muito autocentrado, né? Tipo, a gente imaginar os caras que são iguais a gente. Mas existe os humanoides, né? 2 braços, 2 pernas, sim. Mas eu acho que os mais medonhos mesmo são os magrelão. Mas aí é que tá. Essa história que eu pensei, ela não é necessariamente uma história pra você sentir medo, sabe? Uhum. Porque eu ainda tô um pouco com Dark na cabeça. E com essa teoria, o paradoxo de Bootstrap que tem no Dark, que é uma coisa que foi inventada sem ela ter sido inventada. É uma coisa que nasceu sem ela ter sido criada por ninguém. Por exemplo, um aluno de física volta no tempo e entrega a teoria da relatividade para o Einstein. E aí o Einstein cria a teoria da relatividade por causa disso. Então foi o Einstein que criou a teoria da relatividade, sabe? É um paradoxo. Verdade. E aí eu pensei num lance assim. Vamos ver o que você acha. Tem um cara, que é o Enzo. Esse nome é bom, né? É atual. É atual. Eu não sei porquê, mas tem que ser esse o nome dele. Eu exijo isso. Ele precisa escrever uma coisa. Pode ser um doutorado, pode ser um livro que seja. Ele pode ser um escritor, um romancista. E ele precisa de um momento de foco total. E ele não tá conseguindo focar porque redes sociais e pressão e tipo, ele virou meio influencer e sei lá. Ele precisa se desligar. Aí ele pega um Airbnb num lugar tipo, sei lá, Gonçalves, Minas Gerais, no meio do mato. Tá. E aí ele vai pra lá. Ele cria um ambiente onde nada vai incomodar ele, né? Porque ele precisa escrever esse livro. Aí ele tem um contato. Imediato. De primeiro grau. Contato imediato.
Gostei. Esse contato, ele pode começar como uma voz dentro da cabeça dele, e aí ele acha que ele tá louco, saca? Uhum. E aí depois ele vê e depois ele tem esse contato com o ET. Só que aí o ET, o que o ET quer? O ET quer trazer pra ele isso que ele precisa escrever, sabe? E aí ele tem essa abdução. As coisas ainda estão meio enevoadas na minha cabeça, mas assim, né? De repente não é uma abdução, é só um contato, né? O Sim. ET coloca esse lance dentro da cabeça dele. Só que aí acontece alguma coisa que ele acorda uma semana antes dele ir pra Gonçalves, já com essa ideia do livro na cabeça. Então, tipo, ele não precisa mais ir, sabe? Sim. Ele já senta e escreve o livro, sabe? Puta, isso é legal, hein? Isso é E aí, bem tipo, o próprio ET que jogou ele pra trás no tempo, já com a ideia do livro. Então ele nunca chegou, na verdade, a encontrar o ET. Sabe? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido o lance O que você acha? Eu gosto bastante da ideia. Eu acho que a gente tem que pensar qual é a regra da viagem no tempo nesse universo da gente aí. Porque dá pra gente também brincar com uma coisa de mostrar um pouco de antes, do dia que ele sai e vai pra Gonçalves. E aí, quando ele volta, ele tipo, tem algumas coisas que mudam, sabe? Ou não, porque assim, eu acho que o lance é a gente saber qual que é a regra da viagem no tempo nesse universo. Se ele muda alguma coisa na frente e quando ele volta ele mudou, porque claro, ele voltou com a história que ele queria escrever, o que mudou em volta? Tipo, ele não vai pra Gonçalves, então o que vai acontecer, sabe? Mas assim, se ele voltou, a linha do tempo, ela começa a se formar normal. O problema é se você voltar pro passado, mexer em alguma coisa e depois for no futuro de novo, porque aí tem o efeito borboleta. É verdade, o futuro não tem, não precisa, é verdade. Se ele só voltar e continuar seguindo, a linha do tempo, ela continua se formando do zero, assim, né? Só que ela vai criar outra sequência, porque uma da linha do tempo ele foi até Gonçalves, a outra não. E aí, tipo, como vai ser um relato, né? Eu pensei assim, o telesnovela, ele sempre vai ser uma pessoa dando um relato. Isso. E aí, tipo assim, ele tá dando um relato por quê? Ele quer contar isso, eu pensei de que, de repente, ele já fez esse livro virou um best-seller, e ele cansou de viver uma mentira, porque ele sabe que esse livro não é dele, sabe? Isso é e ele foda. falou assim, bom, eu decidi criar esse podcast, que vai ter só um episódio, e ele chama... Por que eu sou uma fraude? E agora eu vou explicar pra vocês como que esse livro nasceu. Caralho, sensacional, sabe? Sensacional. Da hora, né? Eu acho que é legal porque é um jeito totalmente diferente de contar uma história de abdução ou de encontro extraterrestre. Eu acho, nossa, do caralho. Do caralho. Pode ter um momento em que, tipo, você vai ficar com medo, né? Mas aí é que tá. O que ele escreveu? O que o ET trouxe? Que ele precisa que a humanidade saiba, sabe? Sim. Mas... Alguma mensagem importante, ou é uma coisa totalmente banal? Ou é uma história? Ou é o quê? O que você acha? Ou se o coisa simplesmente tava querendo dar uma zoada e foda-se, sabe? O ET pode ser um ZT fanfarrão, né? Um ZT fanfarrão. O cara só foi e falou assim, mano, vamos zoar com aquele maluco lá, ó. E aí eles colocam uma história, só que, tipo, isso eu acho legal, assim, talvez pensar numa coisa que... Por que virou um best-seller, sabe? Tipo, às vezes a escrita não era boa, mas era uma coisa muito diferente. Uma coisa muito bizarra, né? Pode ser uma parada muito bizarra, tipo, sei lá, como é que é o nome daquele... Hellraiser, sabe? Que tem os caras bizarros. Hellraiser. Tipo, aquilo é um negócio... Pra mim é medonho, eu odeio aquela porra, mas ele é muito diferente. Eu odeio Hellraiser. Nossa. Era um gore muito gorezado, né? Eu lembro de um Hellraiser que tinha um DJ que começava a voar uns CDs e o CD fatiava a cara dele no meio, assim. Nossa, mano. Não. Eles mostravam essas coisas com música. Cyberpunk. Sabe, o cara tocava piano, tem uma que o cara tava tocando piano, aí ele passava os dedos na tecla, tipo, ia decepando os dedos dele, ia ficar pequenininho até o final. Eu falei, meu Deus, para com essa porra. Verdade. Meu Deus. Não, mas eu acho que não é pra ser assim, essa história gorezão total. Tem que ser, eu acho que podia ser uma coisa, tipo,
Eu não sei, a gente talvez, sei lá, claro, a história veio dos ETs, então, tipo, podia ser uma parada meio que com uma realidade totalmente diferente. Daí os caras, é tipo aquele negócio, sei lá, criou um Senhor dos Anéis da vida, assim. Só que é um negócio que ninguém nunca viu. Que, tipo, a gente pode até jogar com essa coisa de hoje, é praticamente, sei lá, em 2020, é praticamente impossível você criar alguma coisa que ninguém fez. Porque, porra, todo mundo já viu tudo, sabe? Então, de onde vem essa parada nova? O lance é assim, a gente vai ter um espaço X pra colocar isso. Então, a gente tem que ver até onde a gente pode falar sobre isso, sabe? Acho que o foco da história tem que ser na experiência que ele teve, não precisa nem falar sobre o que é o livro, de repente, né? Isso pode ficar totalmente em branco. Pode ser uma das questões que a pessoa vai completar a história na cabeça dela, né? Sim. Tipo, que livro foi esse? Sim. Ou pode ser o segundo capítulo, o que Enzo escreveu. Aí pode ser outra pessoa lendo esse livro e dando um relato de quem encontrou o bicho também, sabe? Nossa, foda. Isso é foda. Ou outra pessoa escreve a continuação do livro dele. Isso. E ele não pode nem processar a pessoa porque, tipo, o livro não é dele, tá ligado? Exato. E aí a pessoa traz um código pra ele e ele sabe que esse código é porque a pessoa também encontrou o ET. Caramba, já temos 2 episódios numa tacada só. Isso é bom. E aí é uma mina, né? A gente põe a Simone ou a Paty pra gravar. Boa, fechou. Nice. Nossa, é animal isso, mano. Então vamos pensar nos detalhes. Ele tá gravando um podcast. Então o começo do episódio ele falando, bom, esse podcast ele só tem um episódio. E ele vai explicar por que eu sou uma fraude, por que o meu livro best-seller é uma fraude. Isso. E eu sei que tem muita gente que não vai acreditar em mim, mas essa história, ela aconteceu. Quer dizer, ela não aconteceu, mas ela aconteceu. Ó, da hora. Boa, isso é legal. Que fica essa parada da pessoa entender depois que vai ter tipo uma viagem no tempo. Sim. Massa. Cara, eu gosto. Eu acho que a gravação tem que ser uma coisa meio truncadona. Tipo assim. O cara é um escritor. Ele não vai saber fazer um podcast, ou sei lá, ele tipo, sabe? Ele nunca fez. Ele fez ele quis gravar aquilo, eu acho que tem que ser um negócio urgente. Então o cara quis gravar e mostrar pros outros. Sim. Tipo, é um negócio que não é a mídia dele e tal. E aí eu acho que ele tinha. É aquele negócio meio, sei lá, ele já tava um pouco mais. Já passou um tempo, sei lá, passou uns 10 anos que isso aconteceu. Porque se virou um best-seller e tal, ele deve ter grana, ele deve ter, sabe? Podia ser um negócio desse, assim. Ele meio que ganhou muita grana, ele chegou em lugares que ele não chegaria sozinho. E ele pode ter realmente ficado meio na noia com isso. Cara, isso me lembrou muito. Eu sei que você não leu isso daí, mas me lembrou muito o que eu tô lendo da história lá do que eu falei no podcast passado do James Harvey. James Harvey. Que ele chama o Luigi pra ajudar ele na vida dele. Caralho, cara, essa é muito boa. Isso é legal, cara. Essa ideia de, tipo, o cara o tempo inteiro não tá satisfeito porque não foi ele que construiu aquilo. Ele simplesmente conseguiu sei lá, um esquema da hora, sabe? Sei. Mas, tipo, eu acho que é legal porque a gravação toda, tipo, o visual, entre aspas, né? Tipo, o visual sonoro disso tem que ser uma coisa muito de, tipo, cara, gravei pra desabafar, sabe? Então tem que ter tem que ter, sei lá, tipo, ele tá em algum lugar, eu não sei que época é isso, se a gente tá num futuro próximo, se a gente tá agora, sabe? Sim, da hora. Eu acho que pô, seria massa eu conseguir uma peruca pra gravar isso aí, né? Pra ter o cabelo do Enzo. Ia ser da hora. Ah, então, isso é outra coisa legal da gente pensar. Como é que vai ser o visual disso tudo? A gente vai gravar visual, ou a gente vai fazer isso ilustrado, hein? Ah, eu acho que ilustrado, cara. Tipo, eu gravo, o Enzo sou eu. Aí eu gravo, tipo, eu e a câmera. A gente coloca pequenininho no canto da tela. E aí depois que eu terminar de gravar, eu te mando o vídeo. Você assiste, vê a história e sai desenhando. E aí fica os desenhos rolando. Da hora.
Fechou. Acho que é beleza, né? Isso aí. Eu gosto. Dá pra fazer a capa do livro, dá pra fazer um design de pôster do livro, tá ligado? Tipo, da hora, verdade. Isso eu acho foda. É isso aí. É da hora, né? Que a gente passou pra esse lance visual agora, então a gente tem uma outra questão pra pensar. A gente tem um campo a mais. Isso é legal. Mó da hora. É legal. Irado. Caralho, eu tô doido pra ver qual que vai ser a reação da galera, porque o nosso primeiro episódio que foi a gente meio que arranhou fazer isso no episódio do Fanfarrão. Se você não ouviu, se você tá curioso, vai lá no Spotify, no Tellers Podcast, ver o episódio do Fanfarrão, que foi uma coisa parecida, né? A gente criou uma situação fictícia, assim, foi um mockumentary. Um documentário de ficção que a gente criou, onde eu sumi por um tempo, que teve uma entidade que apareceu no banheiro e eu fiquei traumatizado, e uma gente dando relato de que eu sumi. Mas assim, não sei, a galera não foi o episódio que menos ouviram do nosso podcast, cara. Então eu tô curioso. Louco. Quero ver quando... Eu acho que com imagem, cara, vai tipo ter um negócio mais apelativo, sabe? Eu acho, também acho. Do jeito que a gente monta isso, eu acho que assim, é até legal, porque como a gente tá fazendo brainstorm agora, eu acho muito louco isso, porque a gente vai poder trabalhar uma coisa muito diferente, que é tipo... Exato. A gente tem os episódios normais, tipo esse que você tá vendo e tal, tipo, eles têm um padrão, sabe? Tipo, vai ter uma animaçãozinha, vai ter umas coisas rolando, vai ter tipo, sei lá, se a gente tá falando sobre coisas diferentes, vai estar entrando umas imagens. Mas... No Telesnovela, eu acho que ele é um negócio imersivo, então tudo tem que ser muito voltado para o que a pessoa está ouvindo. Então eu acho legal essa coisa, tipo, talvez a gente construir realmente ilustras, sei lá, tipo, eu vou acabar desenhando coisas que mostrem onde o Enzo mora, tipo, mostrem ele, sei lá, fazendo livro, mostrem um lugar, então, tipo, várias coisas que o cara olha e fala assim, caralho, tipo, eu tô vendo o que tá rolando. Só que sem ter uma animação frame a frame, sabe? Tipo, sendo um monte de ilustrações diferentes que meio que vão te contando isso com o texto. Eu acho que isso aí a gente podia até mais pra frente refazer o Fanfarrão, sabe? Porque a ideia do Fanfarrão é muito boa, né? Muito, cara. E ela é muito visual. Muito visual. E ela é uma coisa muito natural que aconteceu, assim, né? Tipo, a gente tava fazendo o episódio de Creepypasta, e aí no final do episódio eu tive essa ideia de trollar o Magenta e a Fabi. A Fabi tava participando com a gente. E aí eu falei assim, eu vou fingir que eu vi alguma coisa no banheiro. E tipo, aconteceu que eles ficaram morrendo de medo, porque a gente já tava falando de umas histórias mó medonha. Sim. E aí eu cheguei e falei, quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? E eles, puta, para, velho. E aí eu acabei, aí eu encerrei o podcast, porque era eu que tava controlando a gravação, né? E aí acabou. Como se eu tivesse desligado na cara deles. E foi muito engraçado. Porque acabou, e aí eu peguei e falei, mano, daí eu falei pra Simone, olha lá que cuzão, ele quis pregar uma peça na gente e tal. Só que daí depois, tipo, eu comecei a conversar com a Fabi e a gente ficou meio assim, será que é mesmo? Será que não é? Aí depois eu peguei e mandei mensagem, daí a gente começou a conversar, eu falei, que cuzão, velho, é muito bom. E, tipo, eu já recebi uma mensagem de vocês dois me xingando, assim, tipo, porra, ó, discussão, trollador do cacete. Sim. Mano, foi foda, esse foi foda. Eu acho legal então, isso. Esse foi um caso de uma história que nasceu naturalmente, né? Que aí depois a gente criou o personagem, tipo, quem apareceu no meu banheiro. E a gente criou essa história, eu e o Magenta, trocando ideia, assim, que era um ex-membro da Carreta Furacão. Sério, se você não ouviu, vai lá no Spotify e ouve esse episódio, que ele é muito interessante, ele é muito engraçado. Ele assim. é curtinho, ele é um medonho engraçado. É de 14 minutos esse episódio, Não, ele é bem legal. E a edição, eu coloquei efeitinho de chuva e trovão, então foi da hora, assim. Mas agora a gente vai começar a fazer umas coisas um pouquinho mais elaboradas no quesito roteiro. Sim. A gente vai desenhar também, então, assim, a ideia é que futuramente a gente possa fazer uns tellers novela mais da hora. Eu tô ouvindo, não sei se você viu já, uma série do Spotify que chama Sofia, que é um original Spotify. Puta, não.
E é uma série, é um seriado. Tem gente famosa, tem o Otaviano Costa, tem vários dubladores mó fodas, assim. Tem aquela Mônica do CQC, sabe? Que é a personagem principal. E é uma história muito boa, cara. É tipo assim, é uma inteligência artificial que na verdade não é artificial, é um monte de gente que tá falando. É como se fosse uma Siri, mas é uma empresa que tem um monte de gente que fala em nome da Siri, sabe? Que louco, mano. E aí, tipo, se a pessoa fala alguma coisa sobre pássaros, tipo, Siri, eles falam, Sofia, que tipo de pássaro que não sei o que lá. E aí tem uma mulher que é especialista em pássaro, então cai nela. E aí essa pessoa conversa com essa pessoa, sabe? É muito boa, cara, é muito boa a série. Tem 7 episódios, eu assisti até os 6, falta eu assistir o último só. Mas é muito legal, só que é coisa de estúdio, assim, um bagulho super bem feito. A gente não vai chegar nesse nível de qualidade, mas a gente... É que assim... Tellers é tudo caseirão, né? Tipo, eu tô na casa dos meus pais aqui em Campinas, o Magenta tá lá em São Paulo, na casa dos pais dele também. A gente tá gravando com o celular, com o microfoninho que comprou aqui no Magazine Luiza. A gente tá... Eu não sei, tipo, acho que vai ser sempre caseirão, assim. Então, licença poética nesse quesito, né? Mas eu acho que, cara, isso nem pega, sabe? Tipo, é aquele negócio, se a gente fosse... Não mesmo. Eu acho que tem aquela coisa, se a gente tivesse aquela pretensão mesmo de fazer estilão estúdio, mas a gente não tivesse as ferramentas, e aí fica naquele meio do caminho, eu acho que é muito zoado. Mas a gente fazendo, tipo, o mais foda possível, com as coisas que a gente tem, e tipo, agora, nessa segunda temporada, conseguindo colocar ilustra, imagem e tudo mais... Meu, ele Total. é outra coisa do que já foi feito, assim. Porque por mais que tenha, tipo, sei lá, a gente tem uns, entre aspas, podcasts com imagem no YouTube. Você tem, tipo, os videocasts e tal. Só que é outra pegada, sabe? Tipo, a gente tá querendo trabalhar coisa que a gente conhece, que é fazer história, e conhece, que é desenhar. Então, tipo, se a gente quer desenhar, né? Pô, a gente ficou uma temporada inteira sem desenhar. Então a gente quer desenhar, tipo, o tempo inteiro, assim. Como a nossa que aconteceu antes, isso, né? Nunca aconteceu, meu. É surreal isso, mano. Uma coisa que a gente tinha pensado muito antes era, tipo assim, como é que a gente vai fazer pra colocar o Tellers no YouTube? Então a gente pensou, porra, primeiro veio a ideia simplona, que era tipo, vamos conversar os dois e vamos desenhar. Ficar desenhando. E aí a gente simplesmente coloca esse desenho durante o episódio no YouTube e acabou, tá ligado? Só que assim, não ia ser nada focado no que é o episódio, ou sei lá, tipo... Mas aí quando a gente começou a conversar e aí a gente entendeu isso nesse ato aí que a gente tava, a gente falou, puta, é isso, vamos produzir o conteúdo pensando no YouTube. Porque o conteúdo do som já tá sendo feito. Ele vai acontecer de qualquer jeito. Então o Tellers vai continuar sendo colocado no... Esqueci, ó. Spotify. E aí, tipo, só que ao mesmo tempo a gente vai ter o Tellers no YouTube com tipo um monte de extra, entendeu? Então você pode ouvir os dois. Aí o lance é mais ver qual que você prefere. Mas a gente quer muito criar essa segunda mídia, assim, tipo, vamos trabalhar o que dá pra trabalhar em imagem, porque, porra, é tão legal, sabe? Então vamos usar o máximo da gente. A gente se telefonou e falou, vamos fazer um brainstorm aí pra segunda temporada. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai inovar, né? Tipo, vamos ficar trocando ideia e desenhando. Só que eu acho que quando você conversa desenhando, acho que perde um pouco do flow, esse flow que tem o podcast, né? Que é um papo muito reto, assim. Então a gente resolveu só trocar ideia e gravar no vídeo, e aí antes ou depois a gente desenha. Tipo no episódio anterior que foi sobre Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, antes do episódio eu já tinha feito aquele desenho, enquanto o filme ainda tava fresquinho na minha cabeça, e enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Magenta não desenhou ainda, mas vai desenhar. Ou você já desenhou? Não, vai desenhar. Vou desenhar. O Magenta, ele sempre trabalha com 45 minutos do segundo tempo. Sempre. Adoro. O limite é o que faz eu me mexer. Falar assim, aí caralho, não vai entregar. Eu falo, meu Deus! Aí ele vai lá e humilha o mundo inteiro, desgraçado. Com vontade de bater em você, Magenta. A recíproca é verdadeira. Eu tô com raiva.
Então, ó, por hoje é isso, a gente já tem a nossa história. Eu vou Exato. sentar, escrever e eu vou pegar e gravar. Acho que eu vou gravar ela meio no freestyle, sabe? Tipo, Manda. pegar e fazer umas informações pontuais, assim, tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no final, o que acontece. E aí eu vou falando, eu vou encarnar o Enzo, eu vou ser o Enzo. Eu sou o Enzo. Eu sou o Enzo. Entende? Eu sou o Enzo. Eu tenho que tirar o bigode, que eu tô com esse bigode torto aqui. Caralho. Isso dá pra ver. E eu Deve tô... ter uma galera que tem toque, deve estar com uma aflição no meu bigode torto. Meu bigode é torto, eu gosto dele torto. Dá licença? E eu tô tentando entrar aqui também, que eu tô com o bonezinho de caminhoneiro e o bigodinho de ticana aqui, que ele tá errado também no meio, assim, ó. Era pra estar no meio, ele não tá. Ele tá tipo o dente do... Como é que é o nome dele lá? Caralho, do Missão Impossível. O Tom Cruise. O Tom Cruise. Que ele tem o dente pro lado. O dente assim. é no meio. Tem um detalhe aí, ó, pra vocês que estão assistindo. Eu imagino que a gente não tá se vendo. A gente tá conversando por Google Meet e a gente tá só se ouvindo. Isso. A gente tira o vídeo porque senão a conexão fica mais instável. Uhum. Mas Então assim, a gente se viu vendo. antes, né? A gente se viu antes de começar, a gente conversou um pouco antes. Mas agora não, Exato. Então é legal porque tipo, a gente não sabe como tá o enquadramento do outro, como é que tá rolando. Isso vai ser legal. Quando eu for editar, vai ser uma surpresa. Então, isso eu acho mais foda, porque, tipo, agora a gente tá fazendo assim, é legal até o processo tá, tipo, muito livre. Então a gente gravou 2 nessa semana, e a gente... Semana de que dia agora? A gente tá no dia 20, né? 20. E aí a gente gravou, tá gravando esse segundo, e aí cada um vai editar um. Então a gente tá muito nessa de tipo, entender como é que vai ser e o que a gente vai usar, sabe? Tipo, é muito louco pra ver como cada um vai fazer de um jeito. Eu acho que no final a gente vai ter programas meio que alternando, então tipo, cada um vai editar um, mas ao mesmo tempo vai ter uma linguagem, porque a gente tem a mesma linguagem, então não tem muito problema. Mas é legal ver como é. O que eu imagino muito, e eu acho que é que a gente conversou quando a gente pensou nisso da segunda temporada, o que ia ser a segunda temporada, é como você pegar, sei lá, o True Detective e falar assim, ó, cada episódio vai ser dirigido por um diretor. E acabou. E tipo, vai ter a visão do cara, mas ter o total, sabe? Eu acho mó legal isso. Eu gosto muito do conceito de série, sabe? Tipo, é muito foda. Exato, cara. Caseirão, freestyle dos moleque, é isso aí mesmo. Deixa os garotos brincar, como diria o... Exato. Como diria o André... Como que ele chama mesmo? O André Marques. Como diria o André Marques, deixa os garotos brincar. Então, por hoje é isso. Aí, ó, 27 minutos. Os episodinhos agora vai ter tudo meia horinha. Isso. Meia horinha, 25, 30, 35, 40, mas vai ficar sempre por aí. Ó, o Rei Geraldo caiu. Dá tchau, Rei Geraldo. Ei, Rei Geraldo. Pessoal. A gente se vê em breve. Pessoal. Tchau, Rei Geraldo. Tchau, pessoal. Tchau, Magenta. Tchau, molecada. Vocês são foda. Falou aí, vocês são foda. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Sorvete, galera.